Eita Jesus, a presença do Senhor nesse lugar é tremenda. Glória a Deus. Tu és grande, Jesus. Tu és o meu Salvador. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Ei, caramba. A passagem que nós lemos Eita, Jesus grande. foi lá no livro de Marcos, Deus, capítulo 10, versículo 46. meu Deus. A gente vamos iniciar do versículo 46 até o 52, meditarmos em cada versículo e assim estaremos encerrando. Versículo de número 46. Depois foram para Jericó, Glória a Deus. e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Glória a Deus. Senhor Deus eterno, Senhor Espírito Santo, nesse momento nós te invocamos a tua presença, Senhor. Nós sabemos que por muitas vezes nós somos falhos, Senhor, mas o Senhor é misericordioso com a sua igreja, Senhor. Meu Deus, que nessa noite o Senhor venha falar, Senhor, com o teu povo, Senhor, não aquilo que nós queremos falar, Senhor, mas aquilo que a igreja precisa ouvir nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Povo de Deus, quando a gente olha para uma história como esta, é de se arrepiar-se, porque nós encontramos uma pessoa que estava verdadeiramente passando em um sofrimento muito grande. Aqui nos diz a palavra que depois que Jesus foi para Jericó, Jericó é uma das cidades muito antiga. Antigamente, antes de ser Jericó, era conhecido como cidade das palmeiras. Ficava a cerca de 25 quilômetros para Jerusalém e 8,5 quilômetros a oeste do Rio Jordão. Então, essa cidade de Jericó, na beira do caminho, existiam muitas pessoas que eram portadores de diversas doenças. Eles não tinham como sobreviver, então ficavam ali, na beira do caminho, esperando alguém para lhe favorecer alguma esmola, porque estavam todos ali no sofrimento. E muitas vezes as pessoas que passavam, vinham de Jerusalém, ou o que saía de Jericó para Jerusalém, tinha que passar por aquele caminho. Então ali cada um recebia alguma ajuda. Mas o fato que a Bíblia diz aqui é que existia um homem, e esse homem conhecido como Bartimeu. Mas Bartimeu não é o nome. A palavra Bar, ela vem do aramaico, significa filho. Timeu é do grego, significa honrado. Então ele era um filho honrado. Então o significado da palavra Bartimeu era que ele era um filho honrado. Ora, os pais dele, de acordo com as histórias, eram um general de guerra. E nessa guerra, os romanos lutaram contra ele, executando assim o pai dele. Mas descobriram que ele tinha um filho, e pegaram esse filho dele e arrancaram o globo ocular dos olhos.
Você sabe o que é um globo ocular? A bola dos olhos, dos dois olhos. Esse rapaz aqui, ele não fez nada, minha gente. Não tem nada a ver com a história do pai dele. Mas por vingança, só em saber que ele era filho de Timeu, só em saber que ele era filho de Timeu, a vingança fez com que os outros vingaram na vida dele e tiraram os dois olhos. Olha, quantas vezes não é dessa forma? Tem alguns criminosos lá fora que muitas vezes, quando não pega um filho, quer se vingar de um pai, quer se vingar de uma mãe. Isso não é bandido profissional. A pessoa que tem esse tipo de conduta é totalmente, ele está fora de ética. Já é errado fazer o que faz. Imagine esse jovem que não tinha nada a ver com isso, mas arrancaram os dois olhos dele, e o único meio de sobrevivência dele agora era ficar ali junto da beira do caminho pedindo esmola. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Um dia Jesus ia passando pelaquela cidade, e a Bíblia diz que aonde Jesus andava, uma multidão de pessoas sempre estava ao lado dele. Em meio a tanto sofrimento, nos diz aqui a palavra, que ouvindo que era Jesus que estava passando ali, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele começou a clamar. Ora, ali tinha pessoas ali, que nos diz a palavra do versículo 48, que muitos estavam repreendendo. Olha só, repreendia para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Sabe por que os outros, as pessoas estavam se incomodando com o clamor do cego? E quanto mais repreendia, mais ele clamava. Mas sabe por que muita gente estava ali se incomodando? É porque ninguém estava na pele dele. Só quem sabe o sofrimento que passa é você. Você sabe até quando você está suportando muitas coisas na sua vida. Aí muitas vezes as pessoas não entendem, as pessoas julgam, mas cada um sabe o sapato onde aperta. E o pessoal repreendia: cala a boca, cego, ele não vai te ouvir, não, ele não vai te ouvir. Mas quantas vezes repreendia, mas ele clamava alto. Ora, ele não tinha vista, mas ele escutava muito bem. E começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E no versículo 49, e Jesus parando, olha só, Jesus parou a multidão. Digamos que a multidão esteja andando, o grito daquele cego chegou aos ouvidos de Jesus, e Jesus para. E quando Jesus para, imagino que a multidão também tinha que parar, porque a multidão só estava indo porque Jesus estava indo. Mas quando Jesus parou, imaginamos que aquela multidão também parou. Eu imagino que aquela multidão agora começou a olhar para Jesus dizendo: mas por que tu paraste? O que foi que aconteceu? Quem é que vinha? Quem é de tão importância que fez com que o Senhor viesse parar essa multidão?
Sabe qual era a importância para aquelas pessoas? O que o cego tinha? Nada. Mas para ele, aleluia, o povo não dava nadinha para ele. É um cego, é um pobre, é um jogado na rua. Eita, meu Deus. As pessoas não davam nada por ele, mas o olhar de Jesus é diferente. Quando a pessoa diz, fulano não vale de nada, é engano. Aí Jesus diz, é com esse que eu vou trabalhar, é com esse que eu trabalho. Não, ele pode até ser, ninguém pode estar nem lembrado dele, mas Jesus se lembra. E nos diz a palavra aqui, versículo 49, Jesus parando disse que o chamasse. Imagine, Jesus pegou os discípulos e disse, olha, vai chamar aquele cego. Qual? Aquele que está gritando. Vai chamar ele. E nos diz a palavra que chamaram o cego, dizendo, olha só que palavra, tem bom ânimo, glória a Deus, levanta-te que ele te chama. Olha, imagina só, Jesus disse, mandou os discípulos dizer, tenha bom ânimo. Quantas vezes esse rapaz aqui não recebe uma palavra de carinho? Você sabia que acontece isso? Muitas vezes nós estamos passando em uma provação tão difícil, nem sequer alguém liga para nós e dá uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. E quando liga muitas vezes é para nos ofender com palavra, tanta coisa. Mas Jesus disse, ó, tem de bom ânimo. Ter bom ânimo na situação que ele se encontrava era difícil, porque ele era portador da doença, ele não tinha como chegar lá, ele era cego, era pobre, não tinha nada, era rejeitado entre a multidão. Mas Jesus disse, tenha bom ânimo, levanta-te. Olha só, e levantando-se, ele tinha uma coisa preciosa com ele. Versículo 50, ele tinha uma capa. A capa era uma coisa de muita importância para a vida dele. Ele não podia viver sem aquela capa. A capa protegia ele do sol, protegia da chuva. A capa era uma coisa muito importante para ele. Aí era muito importante. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Quando Jesus chamou, Jesus era muito mais importante. Não deixe que essa capa venha ser um empecilho de você chegar aos pés de Jesus. Pastor, eu tenho uma capa. Muitas vezes é uma capa que você carrega. Muitas vezes é a capa desse mundo lá fora. Ah, pastor, eu sou viciado. É uma capa que eu tenho que jogar fora e não consigo. Pastor, eu estou numa vida totalmente errada. Eu não sei o que fazer. Para eu jogar essa capa fora fica difícil. Mas Jesus, ele ordena, joga essa capa fora. Sabe o que significa isso? Renúncia. Porque para chegar aos pés de Jesus, ele não chegou com a capa que estava sobre o ombro. Quando disse, o mestre te chama, ele pegou aquela capa, jogou fora. Quem quiser pegar, que pegue. Eu não vou levar essa capa não. Glória a Deus. Mas sabe o que acontece hoje em dia? Muita gente quer tirar a capa do outro. Gente, tenha cuidado. Faça isso não. A pessoa sabe tirar a sua capa. Tem pessoas que dizem, eu vou tirar a capa de fulano. Não tire não. Ele tem mão.
Deixa tirar, Ele mesmo tira. Através do Espírito Santo, Ele tira, Ele joga fora essa capa, deixa Deus trabalhando. O problema de muita gente é que quando a pessoa aceita Jesus hoje, já quer, olha, vai tirar isso, tira aquilo, tira. Não, minha gente, aos poucos Jesus vai trabalhando, aos poucos vai mudando. Versículo 51. E Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? Ora, Jesus não sabia. Jesus sabia o que é que ele estava precisando. Jesus sabe o que você precisa nessa noite. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe por que Jesus pergunta? Porque Ele quer ouvir a nossa voz. Ele sabe que você vai falar, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você abra a boca, confesse para Ele realmente o que você está passando, o que você precisa. Aí o cego disse: mestre, que eu tenha vista, é tudo que eu quero. Olha só, pessoal, como é forte. Ele não nasceu cego, ele ficou cego depois das agressões que sofreu. Imagine você já com a sua vista boa e alguém por maldade tirar a tua vista. É um sofrimento muito grande. Você é acostumado a ver a luz do mundo. Então tudo que ele mais desejava era ter a vista, ou seja, aquilo que alguém tirou, aquilo que tiraram da vida dele, Jesus está colocando no lugar novamente. O que ele mais gostaria de ter à vista, que um dia alguém tirou, mas nesta noite Jesus está colocando tudo no lugar novamente. Pastor, tiraram a minha felicidade, alguém tirou o meu sossego. Eu não era para estar desse jeito não, mas veja a minha situação que eu estou passando é essa. Fica tranquilo, aquilo que foi tirado de você vai voltar. Glória a Deus. Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que coisa gloriosa. O que eu fico imaginando aqui, meu presbítero, é hoje, que muitas vezes as pessoas procuram Jesus hoje em dia, e quando recebe Jesus, procura Ele na igreja, você nunca mais vê, porque já receberam a bênção, aí vai embora, abandona a igreja, abandona Jesus. Agora aqui, esse cego Bartimeu, ele traduz para nós um grande exemplo. Qual? No momento que ele recebeu a cura, a restituição da vista. Quando ele recebeu, nos diz a palavra que ele agora seguiu Jesus pelo caminho. Olha só como foi diferente. Diferente de muita gente. Quando ele recebeu a bênção, agora eu vou seguir a Jesus. Agora, veja um fato interessante aqui. Olha, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Jesus não disse: já que você recebeu a cura, agora você me segue. Não. Jesus não convidou ele para seguir, mas foi uma decisão dele. Eu recebi a bênção, agora eu vou te seguir. O que é que nós aprendemos com isso? A decisão de seguir a Cristo depende de você. Não depende de mim, não depende de pastor. O pastor pode até estar na igreja, o filho pode estar na vida errada, o irmão pode estar aqui, a filha, ninguém sabe onde é que está, porque a decisão ela é individual.
Você é quem decide. Esse homem aqui fez a melhor escolha. Depois que recebeu a restituição da sua vista, ele decidiu: a partir de hoje eu vou seguir a Cristo. Amém, povo de Deus. Glória, aleluia. Glória a Jesus. Irmão Gabriel, o senhor não é evangélico não, né? Já é evangélico? Amém. A gente pode orar por você? Vem aqui para frente. A gente vai orar pelo servo de Deus. Amém. Duas pessoas pediram oração por ele. Eu não sei. E quanto mais orações, mais poder. Não é assim? Então estenda as mãos para o Filho de Deus. E assim oremos. Senhor Deus eterno, Deus, aqui está diante de tua face, Senhor, o teu filho Gabriel, Senhor. Senhor, eu acredito, Senhor, que não foi ele que veio para esse lugar, mas foi o teu Espírito Santo que tocou no coração dele para ele vir nessa igreja, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, meu Deus, que do alto da cabeça às plantas dos pés, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa tirar, Senhor, tudo aquilo que não é do teu agrado, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, visita o seu lar, Senhor, visita a sua casa, Senhor. Eu profetizo na vida dele, Senhor, as bênçãos, Senhor, as tuas promessas, Senhor, que venham a ser derramadas sobre ele, Senhor. Restitui, Senhor, sobre ele, Senhor, a alegria, a felicidade, Senhor. Tira do teu servo toda angústia, Senhor, toda ansiedade, Senhor. Meu Deus, o teu revestimento de poder caia sobre ele, Senhor. E que o teu Espírito Santo venha fazer morada na vida dele, Senhor. Eu profetizo agora, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, Gabriel, Senhor, vai ser usado por ti, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, Senhor, para salvar outras pessoas que precisam de salvação, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, povo de Deus. Terça-feira nós temos culto de ensinamento. Quinta-feira é o segundo dia da campanha. E assim oremos. Eterno Deus, Pai das luzes, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez nesse lugar, Senhor. Nos leve em paz para a nossa casa, Senhor. Livra-nos de todos os males, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de Gabriel, a vida de toda a nossa família, Senhor. E quando nós entramos na nossa casa, Senhor, que entre também, Senhor, a tua paz sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?